Meus amigos, paz e alegria, nós vamos agora ouvir o nosso comentário semanal sobre a liturgia das horas para o dia de hoje, o ofício das leituras da segunda-feira da 30ª semana do tempo comum. Hoje é o dia 26 de outubro de 2020. Nós vamos falar sobre a Epístola aos Coríntios do Papa São Clemente I. O título dela é o seguinte: Não sejamos desertores da vontade de Deus. Então, nós vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Clemente nos incita, nos convida, nos exorta, insiste mesmo, a obediência de Deus, a obedecermos a Deus. Como é que nós vamos saber obedecer a Deus? Sabendo o que Ele deseja de nós. Como é que nós vamos saber o que Ele deseja de nós? Através da sua palavra, evidentemente, conhecendo a sua palavra. Nós temos muitos meios para conhecer a vontade de Deus. Nós podemos, nós mesmos procurá-la na Bíblia, rezar sozinhos. Nós podemos participar de alguma comunidade, como nós fazemos. Nós a ouvimos na igreja quando nós frequentamos a missa, quando nós participamos da missa. Nós podemos ouvi-la pelo rádio, pela televisão, pelos vídeos, como nós temos feito. São muitas as maneiras da gente saber da palavra de Deus. Nós não temos desculpa de falar que não conhecemos a palavra de Deus porque não tivemos oportunidade. Nós sempre temos oportunidade. Nós podemos enganá-lo, fingir que ele está no comando? Não. A Deus não se engana, não conseguimos isso de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o seu Espírito nos conhece a fundo, em detalhes. Nós conseguimos enganar pais, mães, patrões, chefes, professores, marido, mulher. Daí em diante, as pessoas todas com quem a gente convive, a gente pode conseguir enganar. Nunca a Deus, nunca. Deus nos convida a venerar o Senhor Jesus e só a Ele. Respeitar autoridades. A gente tem visto isso muito pouco ultimamente. A autoridade, a gente pode até não gostar dela. Não sou obrigada a gostar de todo mundo e a concordar com todo mundo, mas respeito nós devemos a todos. As autoridades também. Nessa época de eleição, nessa época em que as pessoas aparecem pedindo votos, a gente ouve barbaridades. Tem gente que, em vez de falar bem de si, só fala mal do outro. Isso é um desrespeito. Então, nós temos que respeitar as autoridades, honrar os anciãos, educar os jovens no temor de Deus. Nós vamos falar sobre isso depois um pouquinho. Ser mansos de coração. Difícil, né? Ser manso de coração sempre. Moderados no uso da língua. Amar sem fazer acepção de pessoas. Não julgar os outros. As pessoas todas não são como eu quero que elas sejam, não. Cada um é do seu jeito. Deus deu liberdade a todo mundo. Se eu não gosto dela, se eu não aceito, eu não preciso viver colada nela e convivendo com ela, mas eu tenho sempre que respeitá-la. Então, não julgar os outros. Nós costumamos nos julgar perfeitos. Nós nos julgamos perfeitos, enquanto os outros, às vezes, só têm defeitos. A gente só vê os defeitos. Interessante que a gente vê defeitos nos outros, que são, às vezes, nossos defeitos, e a gente não percebe muito isso, né? Eu falei que nós íamos falar um pouquinho sobre ensinar aos jovens o temor de Deus. Não é só a eles, não. A todos nós. Esse é um dom do Espírito Santo. O temor de Deus é um dom do Espírito Santo. E é preciso que a gente conheça o que é. Eu, uma vez, ouvindo um programa de rádio, eu escutei o locutor falar assim:
Imagina, estão falando que tem que se ter temor de Deus, ver se a gente vai ter medo de Deus. Isso não é uma pessoa séria que está ensinando isso. A gente não pode ter medo de Deus. Sabe o que eu fiz? Eu telefonei para lá e expliquei, pedi para falar com ele o que era o temor de Deus. Pedi para ele se informar, para ler no catecismo. Falei com educação, é claro, porque ele agradeceu depois em outro programa. Porque ele entendeu errado, e a maioria das pessoas entendem errado também. Então, o temor de Deus não é um medo, não. Consiste em respeitá-lo, em amá-lo. Quanto mais, melhor. Esse temor é o medo de ofender a Deus quando desobedecemos a Ele. É justamente esse que tem que ser o temor. O temor de Deus é para que nós não desobedeçamos. Então, vamos usar muito esse dom, né? Sabe o que é o temor de Deus? É um respeito recheado de amor e doação ao próximo. Esse é o temor de Deus. Um respeito recheado de amor e doação ao próximo. Oremos. Em todo tempo, bendiz a Deus e pede-lhe para orientar os seus caminhos. E em todo o tempo permaneçam nele as suas resoluções. Empenha-te em fazer o que lhe agrada, com verdade e com todas as suas forças, e em todo o tempo permaneçam nele suas resoluções. Então, terminamos hoje a nossa meditação. Tudo tão fácil de fazer, né? Eu acho, quer dizer, é tão fácil respeitar os outros, entender o que os outros sentem e respeitar velhos que estão tão jogados pelo mundo afora aí. A gente vê quantas pessoas ficam velhas, só sabe o que serve deles? Geralmente, a pensão que eles recebem. É o que tem interesse muitas vezes para as famílias. Então é preciso que a gente vá mudando essas coisas enquanto a gente está vivo, enquanto a gente pode fazer alguma coisa. Isso é ajudar a Deus, né? Do jeito que Ele quer que a gente faça. Isso é respeitar a vontade dEle. A gente ter esse temor a Deus e ensinar os outros a tê-lo também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu agradeço a todos que estão colaborando com a comunidade de uma forma ou de outra, assistindo os seus vídeos, participando das coisas, participando financeiramente. E quem puder levar alguém mais a fazer isso, também faça, porque, como eu falo toda vez, ninguém vive sem o financeiro, não é? Ele não é o principal, mas é muito importante. Até a próxima vez, fiquem com Deus.